A Rainha do Inoto, Emília Freitas, parte 5. 22. A Confidência do Caçador de Onças. Depois da noite de São João, tão alegremente passada na fazenda do Sr. Martins, o Dr. Edmundo tornou a pensar na misteriosa carta da funesta. Estava decidido a não voltar à gruta, porque reconhecia a inutilidade de seus esforços ali para o conhecimento da realidade. Então começou todas as tardes a dirigir passeios a cavalo para as imediações da cabana do caçador de onças. Não se enganou, era aquele o ponto fraco da fortaleza, que parecia inexpugnável. Encontrando-se algumas vezes com o caçador de onças, procurou motivo para dirigir-lhe a palavra, e com tal fortuna que captou-lhe a simpatia e depois a confiança. Já conversavam como amigos velhos, sentados sobre um tronco ou sobre uma pedra na ribanceira do rio. Ele tinha dito ao Dr. Edmundo que a fada da gruta não podia ser conhecida por ninguém, porque era um fenômeno de mulher, sem exemplo em país algum. Mas isto, longe de acalmar a curiosidade do moço, aguçou-a mais, e pediu-lhe que lhe contasse como travou relações com tão extraordinária criatura. O velho caçador prometeu lhe fazer à vontade, e, aproveitando a ausência de Diana, sua suposta filha, introduziu-o na cabana. Já era noite. Fê-lo sentar ao pé de uma mesa, onde tinha colocado uma garrafa e 2 copos, e sentado defronte dele começou assim: No começo de minha vida não fui feliz, e ainda não sou, mas quem sabe o senhor não será o porteiro de minha felicidade? O Dr. Edmundo não gostou muito do dito do senhor Probo, o caçador de onças, mas afinal guardou silêncio, esperando a confidência. Há 5 anos, disse Probo, eu era guarda-livros de uma casa comercial numa capital do sul do Brasil. Ganhava 6 contos anuais. Para um casal sem filhos, embora lhe pareça que chegava, era suficiente, respondeu o senhor Dr. Edmundo. Não foi, doutor. Eu despendia muito, endividei-me, gostava de jogar um bocadinho, de tratar-me bem, de aparecer nas altas rodas, ser franco com os amigos, eis o que deu em resultado um desfalque no cofre do patrão. Desfalque superior a 50 contos. O patrão estava para a Europa e eu tinha ficado com a gerência da casa. Quando ele voltou, foi dar balanço, tomar conta do que me havia entregado na maior confiança. Nesse mesmo dia voltei para casa em desespero. Estarei em breve desonrado numa cadeia. Pensei em dar um tiro na cabeça, sem dizer coisa alguma à minha mulher. Saí às 10 horas da noite e dirigi-me à praia. Nenhuma estrela brilhava no firmamento escuro, carregado de nuvens. Ali à beira-mar me detive ainda alguns instantes, ouvindo o surdo rumor das ondas, e com a alma do maior desequilíbrio, voltei o rosto para a cidade, cuja iluminação dançava-me na vista como relâmpagos em zigue-zague. Disse-lhe um adeus extravagante, um adeus de louco. Tirei o revólver e a disparar quando senti o pulso apertado por uma força estúpida. Voltei-me e vi atrás de mim King, aquele feio orangotango que o senhor já conhece e o povo chama de demônio. O mono tomou meu revólver e me segurava fortemente olhando para a costa, onde estava um escaler. Dali saiu um vulto pequeno, vestido de preto e trazendo na mão uma lanterna furta-fogo. Era uma mulher que apenas aproximou-se, atirou para ele um maço de cordas de seda. O animal, como se fosse o servo mais inteligente desse mundo, prendeu-me nos pulsos e, tomando-me nos braços, seguiu a mulher da lanterna em direção ao escaler. Não fiz o menor movimento, deixei-me levar como um fardo. Estava estonteado, bêbado de angústia. Dentro em pouco tempo chegamos à borda de um vapor de aparência muito comum, mas singularmente estranho para aquele que pela primeira vez entra em seu portaló. Deixaram-me só e livre no salão de ré. Depois de alguns minutos, tornou a aparecer o orangotango e sua senhora, que trazia o rosto coberto com uma máscara de seda. Ela sentou-se ao pé de mim e disse com a voz mais doce e mais triste que já ouvi em minha vida: Senhor, diga-me a causa que o levou àquele ato de desespero, porque lhe darei remédio, salvo se for paixão mal correspondida, uma deslealdade. Senhora, respondi-lhe, o que me falta é dinheiro, muito dinheiro. Quanto? Perguntou ela. Não me podereis dar, respondi enfadado. Deixe-me seguir meu destino. Quem vos disse que eu não posso remediar o vosso mal? Tornou ela. 300 ou 500 contos que sejam precisos para salvar a vida de um infortunado não serão bastantes para abalar as finanças da rainha do Noto. É rainha? Exclamou Edmundo admirado. É tão rica assim? Não admito a partes, disse Probo, o caçador de onças. Deixe-me acabar. Basta-me 50 contos, respondi-lhe. É o que presumo haver de desfalque. Então contei-lhe o sucedido.
É bagatela, disse. Vou dar-vos esta quantia, ide restituí-la, mas com a condição de voltar para bordo trazendo vossa esposa. De hoje em diante, disse eu, seremos vossos escravos, iremos para onde quiserdes. No dia seguinte, já livre do compromisso, às mesmas horas da noite, fui para bordo levando Roberta, minha mulher. Foi então que, com o espírito mais calmo, pude reparar no extraordinário que me cercava. O tufão levanta o ferro, disseram. E a neblina? Perguntaram. Já seguiu, responderam. O Grandolim também? Está fora da barra. Grandolim, disse o doutor Edmundo, é o nome de uma ave da Arábia deserta. Sim, mas que ela achou próprio para uma de suas embarcações. Ela tem muitas embarcações? Perguntou o doutor Edmundo. Tem, respondeu o Probo, mas só navega no tufão. Vapor construído a seu modo, muito ligeiro, um armazém de fantasias. Serão piratas que o senhor encontrou? Inquiriu o doutor Edmundo. O senhor vai sabendo e julgando por si mesmo, disse Probo e continuou. Na primeira noite da partida, recolhi-me cedo ao camarote, sentindo os efeitos do enjoo, mas a Roberta, que resiste bem o jogar do navio e o cheiro de maresia, ficou em observação e voltou a dizer-me: Probo, que coisa esquisita. Entre as passageiras do tufão não existe um homem. Comuniquei minha admiração a uma criada, que pelo que parece também é nova aqui, e ela me disse que nem só as passageiras são mulheres, como toda a tripulação. É singular, exclamei. Estaremos nas mãos das Amazonas, essas mulheres guerreiras das quais nos fala a história? Roberta ficou assustada e trêmula. Não dormiu toda a noite. Erguia-se sobressaltada a qualquer rumor. Ouvimos falar no camarote vizinho e escutamos. Diziam: a rainha não teme inconveniência alguma da parte deste velho nem de sua mulher. Primeiro, porque só ela tem a ponta do novelo em que nos enrola neste labirinto. Segundo, porque a gratidão lhes há de paralisar a língua. Mas, disse outra voz, que emprego terá no ignoto esta barba de Herodes? Ia protestar contra a ofensa feita às minhas barbas, mas a Roberta pôs-me a mão na boca e olhou-me suplicante. Eu não participava do medo de que ela estava possuída. As vozes continuaram. Este só poderá servir para apanhar moscas. As empresas arriscadas serão sempre nossas. Eles deviam ter ido para bordo do Grandolim. É para lá que se mandam estes fardos. O Grandolim, respondeu outra voz, não é para os fardos. Serve de refúgio. Vive ao serviço dos infelizes que choram no deserto da vida os seus amargos destinos. E quem é no tufão que não tem uma história dolorosa nos anais do sentimento, que não vegeta aqui sob os destroços de um coração despedaçado? Nossa rainha não tem história, disse a primeira. Quem garante isso? Ouviu a segunda. Se nunca lhe vimos uma lágrima, se não lhe conhecemos as dores da alma, é porque nos apresenta sob a proteção daquela máscara. Quase não dorme. Se ela nos ouve, não tens medo? Estabeleceu-se o mais profundo silêncio, e eu fiquei sabendo que a minha salvadora não era nenhuma amazona, nem pirata, mas a ideia importuna de saber que era esta rainha do ignoto ficou sendo uma canseira para mim. Depois me dissuadi. E o senhor ainda não sabe quem é ela? Perguntou o doutor Edmundo admirado. Nem eu, nem ninguém no mundo o sabe. É possível, senhor Probo? Diz-me isto para afastar-me do caminho dessa mulher. Não tem confiança em mim, eis tudo. Não duvide de minha palavra, doutor. Sei coisas muito extraordinárias desse reino verdadeiramente ignoto. Mas quem é a sua rainha? Palavra que não sei. E o que viu mais durante essa viagem? Vi muitos rostos femininos de diversos graus de beleza, em corpos robustos metidos em trajes próprios para o serviço de embarcação. Outros elegantes, uniformizados, segundo o lugar que ocupavam junto à rainha ou naquela sociedade impenetrável. Impenetrável por quê? Porque é volante, vive nos mares, vive em terra, debaixo do chão e até nos ares. O senhor parece que tem gosto em consumir minha paciência. Nada, doutor. Nos primeiros dias eu também fiquei assim, como aturdido. Tais eram as maravilhas que me cercavam. Eu nem me julgava com inteligência para apreciá-las. No primeiro porto a que chegamos, ela me mandou chamar à sua presença e disse: Senhor Probo, o comandante real do tufão sou eu. Mas a visita vem ali, e o senhor tem de representar de comandante em presença do oficial externo da polícia. Aqui estão escritas as instruções precisas. Olhe, o vapor tem de passar à vista de todas as autoridades e de todos os visitantes por um vapor muito comum da marinha mercante, pertencente a uma rica e poderosa casa comercial. Não receie coisa alguma. Não há embaraço.
porque tudo está disposto em ordem e com providência, até o carregamento. E o senhor apresentou-se como comandante? Não tive a menor dúvida. Recebi a visita, fiz chamar a imediata, que representou muito bem de imediato. E tudo se passou como é de praxe, sem o menor desacerto. Desembarquei, fui à capitania do porto, passei na cidade e à tardinha voltei para bordo como um verdadeiro comandante. E ela o que fez, não sei. Quando voltei à noite, encontrei a Roberta com uma carga de notícias para dar-me. A Brasília, camareira da rainha, que havia desde o princípio simpatizado com ela, lhe contara muitas coisas. Dissera-lhe que a rainha do Ignoto era uma criatura extraordinária, incompreensível, que possuía uma fortuna imensa, numa ilha muito perto da costa, mas que nunca navegante algum deu com o caminho para lá chegar. Isto é certo? Perguntou o doutor Edmundo. Tão certo como estarmos aqui a falar dela. Ninguém ainda foi lá, porque não se atreve a afrontar com os perigos do mar, pois está rodeada de sirtes, de escolhos e farelhões, pontiagudos e empinados acima d'água, que mete medo. Com tudo isso, o tufão, o neblina ou o grandolim aportam a curta distância, e eles vão até lá nos botes, por um caminho que só é conhecido pela própria rainha do Ignoto. Parece um conto, Sr. Probo. Parece, doutor, mas é verdade. Até agora nenhuma das paladinas do nevoeiro, pois assim se chamam as do bando ou sociedade, pôde descobrir de quem descende esta mulher, onde aprendeu as ciências de que dispõe, as artes que utiliza. É de uma atividade, de uma energia portentosa. Tem agentes em todos os países e em todas as capitais do Brasil. Corresponde-se com cada um deles com um nome diferente ou firma comercial, sendo preciso, e nenhum ainda desconfiou da existência deste colosso de gênio. Em cada porto que chega, expede ordens, toma contas, age a seu modo. E tudo se passa no seio das grandes cidades, tão invisíveis como os fenômenos celestes nos espaços desconhecidos. As paladinas do nevoeiro nunca lhe viram o rosto, porque só tira a máscara para os estranhos. Fora do Ignoto, conforme o papel que ela quer representar no mundo. Ora, é filha do caçador de onças e funesta ou fada da gruta do Areré, como tem sido neste burgo. De outra vez é modista, é marquesa, é o diabo, é tudo, até alma. Basta, Sr. Probo, estou fatigado. Voltarei amanhã para continuarmos o assunto. Sim, senhor, estaremos sempre às suas ordens, mas muito cuidado, não me comprometa. Quando ela estiver por cá, o que lhe avisarei, não se aproxime da cabana. Terei cuidado de procurá-lo antes, no ponto marcado, à margem do Jaguaribe. Até amanhã. 23. Um caso dos que vão pelo mundo, continua a narração do caçador de onças. O doutor Edmundo pensou toda a noite no que vira contar o caçador de onças. Não podia acreditar em tudo aquilo, porque lhe pareceu exagerado, mas, abstraindo o verossímil do inverossímil, achou que ainda ficavam coisas muito interessantes e dignas de serem estudadas. Desde a leitura daquela carta que encontrou no monte, com assinatura extravagante e ideias incompreensíveis, que houve em seu espírito uma grande transformação. O que foi um sonho, um devaneio de moço, era agora um estudo do coração da mulher. Um fato psicológico que pretendia investigar, custasse embora a vida, mas havia de arrancar o segredo àquela esfinge de mulher. No dia seguinte, às mesmas horas, estava no lugar aprazado, esperando o caçador de onças. Este não tardou muito a aparecer. Levou-o para a cabana e continuou a narração interrompida. A princípio, disse Probo, eu zombava da Roberta. Chamava-lhe visionária. Dizia-lhe que ela estava com o espírito imbuído de magias. Mas uma noite ela me disse, observa, Probo, e depois julga. Hoje vai haver sessão. Estamos num porto. Disse-me a Brasília que vem entrar para o Ignoto mais uma paladina. Se queres assistir à bruxaria, como tu chamas, anda comigo a um lugar de onde poderemos ver sem sermos vistos. Acompanhei a Roberta, nos escondemos e vimos o que se passava no salão de ré. Naquela hora, defeso para nós. Ali estava a rainha do Ignoto, muito pequena e muito franzina, mas de porte airoso e gestos soberbos. Trajava vestido de veludo preto e tinha um diadema cravejado de brilhantes, mas estava como sempre mascarada. Ela passeava em frente de uma espécie de trono que havia de um lado, quando entrou outra e fez-lhe continência. Era a generalíssima, uma bela moça de 26 a 28 anos, muito alta, muito elegante, muito loura. Trajava sobre o vestido de seda branca, casaquinha de veludo azul, ferrete com todas as insígnias militares do posto. Aproximou-se e disse, o que ordena a vossa bondade? Que hoje não haja sessão solene.
disse. É muito especial o caso que acabo de ter notícia. Desejo falar já com minha médica, Clara Benício. Ela não voltou ainda da terra? Saiba, vossa bondade, que sim, e não tardará a vir a vossa presença. Inclinou-se e saiu sem voltar as costas. A médica entrou logo depois. Tinha pouco mais ou menos a idade da primeira. Era morena e, posto que não fosse tão bonita, não podia haver mais simpática. Muito alegre pelos modos familiares com que entrou, pareceu-nos ser a predileta da rainha. Sentou-se diante dela e começou assim. É triste, muito triste a minha mensagem. O ano passado, quando vossa bondade deixou-me nesta cidade encarregada daquelas doentes, eu achei-me despachada delas logo depois de um mês. Uma estava tísica e morreu-me nos braços, pronunciando baixinho, como um suspiro, o nome do marido ingrato, que no clube, sentado à banca do jogo, já nem se lembrava do amor e da fidelidade que lhe jurou ao pé do altar. A outra restabeleceu-se depressa, ou esqueceu o seu sireno, ou se consolou. Deu na mania religiosa e entrou para um convento. Mas quando eu tratava de partir e pensava gozar da vossa companhia e da de nossas amigas, eis que me aparece um caso novo, mais terrível que os precedentes. Qual foi ele? Perguntou a rainha do ignoto. Estando eu, uma noite, disse a doutora, à varanda do chalé em que vossa bondade me deixou, e olhava para a sala da casa fronteira, quando vi de pé, no meio dela, uma moça de 15 a 16 anos. Ficava por baixo do lustre aceso e gesticulava com uma energia desusada. Era digna de nota e expressão de seu rosto e de seus modos. Ela fechava o punho e estendia o braço na direção da rua. Por fim, tirou do bolso do vestido uma fotografia, rasgou-a freneticamente e atirou os pedaços pela janela. Eles se espalharam logo pela calçada. Mal voltou ao peitoril da janela, caiu pesadamente estendida no assoalho. Eram 10 horas da noite. A rua estava deserta. Desci a escada correndo e entrei naquela casa. A moça não dava sinal de vida, parecia morta. Tomei-a nos braços e levei para o sofá. A casa pareceu-me de testamento, mas não aparecia ninguém. Depois, com o barulho que fiz de encontro às cadeiras, apareceu uma criada velha que caiu de joelhos, chorando ao lado da moça que continuava desmaiada. Dei-lhe alguns remédios para alívio do corpo, que da alma nada sabia. Ela abriu os olhos e tornou a fechar. Estava menos ofegante e pareceu-me adormecer. Então perguntei à velha, onde está a mãe desta menina? No teatro, respondeu-me ela, com o ar de quem deseja ser interrogada. E você, o que faz ou o que é nesta casa? Eu fui ama de leite da mãe e também criei a filha nos meus braços, disse ela. É por isso que sinto tanto esta embrulhada, esta miséria. Ah, senhora, quem põe os pés aqui na terra deve todos os dias bater com uma pedra nos peitos, pedindo misericórdia para os seus pecados. Conheci logo que ali havia um destes dramas mais íntimos da vida, que não vão ao palco e que ninguém lamenta. Procurei ganhar a confiança da pobre ama e ela contou-me tudo. A menina chama-se Odete. É filha de uma viúva que conta apenas 32 anos, mais bonita e mais espirituosa que ela. Só faz um ano que ficou órfã e já por aquele tempo estava apaixonada por um guarda-livros da casa comercial de seu pai. O moço, que não contava com a morte repentina do patrão, parecia ainda mais empenhado que ela na realização da futura aliança, mas a morte do pai de Odete fez as coisas mudarem de figura. A mãe, que era mais fina para os negócios e muito jeitosa para o namoro, arranjou as coisas de forma que lhe ficou melhor, quinhão de herança e de amor. A filha, muito acanhada e excêntrica, nunca deu a perceber aos estranhos o segredo de seu coração. Quando conheceu que o seu sonhado noivo se tornava menos amável para consigo e mais atencioso para com sua mãe, tornou-se impaciente, frenética, quase intratável para com todo mundo, principalmente para com ele, que já tratava com indiferença. Naquela noite disse-me a ama que ela estava pronta para ir ao teatro com a mãe, mas que esta, tendo-lhe declarado seu próximo casamento com o guarda-livros, ela obstinou-se em ficar, e o resultado, já eu sabia, foi o desmaio. Deixei-a ficar aos cuidados da ama e só voltei no dia seguinte. A doente tinha piorado, e piorado muito, ardia em febre, delirava horrivelmente, mas, mesmo no delírio, nunca disse uma inconveniência que comprometesse a mãe. Não a deixei mais. Ela lutou 8 dias com a morte e afinal a mocidade e a robustez triunfaram. Curou-se, mas ficou muda. Não houve mais quem lhe ouvisse uma palavra. Estava passando por idiota. Ontem, quando o tufão se aproximava do porto, tinha lugar a cerimônia religiosa do casamento da mãe de Odete.
A pobrezinha, com ar aparvalhado, seguia o acompanhamento toda vestida de galas, levando no peito o coração coberto de luto, servindo de esquife a seus sonhos de moça. Eu coloquei-me por trás de uma coluna da igreja e vi passar o luxuoso cortejo. Odete ia de braço com o velho comendador. Era a última. Voltou a cabeça, viu-me e deixou o cavalheiro para vir cair-me nos braços, abafando um soluço. Vi-la cheirar uma flor que levava preparada e ela adormeceu imediatamente. Protegida pelas sombras dos corredores, conduzia a uma porta lateral e, ajudada por Edialê da Cruz, metia no carro e segui para o chalé, mas só agora à noite pudemos vir apresentá-la à vossa bondade. Onde está ela? Perguntou a rainha do Inoto. Está a bordo? Está, disse a médica Clara Benício. Já soubemos que a mãe teve uma noite de núpcias angustiada e que a tem mandado procurar por toda parte. Doutora, disse a rainha do Inoto, todo mundo tem obrigação de respeitar os direitos adquiridos por um coração sincero. Uma rivalidade não se perdoa nem a uma mãe. Onde está Odete? Quero vê-la. A doutora Clara Benício saiu e tornou a entrar com Odete. O senhor a viu? Disse o doutor Edmundo. Vi, respondeu Probo. Estava vestida de branco, em pé, firme e direita como um fantasma, diante da rainha do Inoto. Tinha a altura média de um homem, sem ser propriamente feia. Deixava de atrair pela falta de graça em seus movimentos automáticos e o pouco jeito do seu corpo de rapaz. Em compensação, tinha um bonito cabelo preso em duas fartas tranças, mas silenciosa e triste, aproximou-se de uma mesa onde viu uma tesoura e com a maior rapidez cortou-as e as tranças caíram estendidas no assoalho como duas grandes cobras. Por que deixaram-na fazer tal coisa? Lamentou o doutor Edmundo. A doutora deu um grito, disse Probo. A rainha do Inoto perguntou calmamente. Por que fizeste isto? Ela não respondeu, pôs a mão sobre o peito e apontou para o céu. Duas lágrimas correram lentamente pelas faces. A verdadeira estátua da dor, disse o doutor Edmundo. A rainha do Inoto estava comovida. Volveu Probo. Ela perguntou à médica Clara Benício. Não há remédio que faça esta pobre menina esquecer este cruel episódio de sua vida? É ainda tão nova, 15 anos só. Veja se pode curá-la. Presentemente sofre no sistema nervoso. Os filetes dos nervos sensitivos foram profundamente abalados e os motores não foram menos. Eis porque tem esses movimentos rígidos e ainda perdeu a fala, mas estou certa de que com o andar do tempo virá a perder de todo a razão. Bem, disse a rainha do Inoto, vou tomá-la para meu serviço. A Brasília fala muito e eu sempre imaginei uma camareira muda. A doutora Clara Benício retirou-se com Odete e a rainha sentou-se a uma mesa e começou a escrever. Nem sabe, doutor, como voltei desgostoso pela derrotada linguareira Brasília, que naquele lugar nos seria muito útil. E depois, senhor Probo? Perguntou o doutor Edmundo. Que viu mais? Viajamos muito. Vi tanta coisa que a contar chamariam-lhes contos de 1001 noites. Depois voltamos para o Inoto, palácio que ela tem na ilha que já lhe falei. O que me disse, senhor Probo? Já é tanto que não sei como poderá existir mais, disse o doutor Edmundo em ar de dúvida. Afianço-lhe, senhor, que isto é ainda uma parte infinitesimal do todo. Desculpe-me, senhor Probo, mas não posso acreditar. Só vendo, tornou o doutor Edmundo. O suposto caçador de onças exaltou-se e bradou. Comprometo-me a fazê-lo ver tudo quanto lhe disse, mas com a condição de que confesse que não sou um visionário. Como é fácil a condição, aceito a proposta, disse o doutor Edmundo saindo. Voltarei logo. 24. Porque não fazes assim? As moças garridas não ficam titias. A família Martins continuava na fazenda do Poço do Capim e ali pretendia demorar até agosto. Carlotinha já não era a criança descuidosa e alegre de outros tempos. Tinha se transformado. Estava naquela fase da vida em que toda a moça tem de, infalivelmente, pagar o pesado tributo dos reis dos corações. Esse absoluto, esse tirano que se chama amor. A imagem daquele que lhe fez pulsar o coração lhe tinha ficado gravada na mente. As horas do dia passavam lentamente para ela, que de quando em quando chegava à janela e alongava a vista pela estrada, e a cada momento lhe parecia ver um cavalheiro assomar por entre a ramagem das árvores. Mas era debalde. O doutor Edmundo, desde a noite de São João, nunca mais foi à fazenda do Poço do Capim. Estava muito entretido com as histórias que lhe contava Probo da rainha do Inoto. Carlotinha esperava sem esperança. É do destino humano esperar sempre.
À noite ela sonhava com ele, e pela manhã a recordação do sonho dava-lhe alguns instantes de contentamento. Mas o tempo passava, e sua alma recomeçava na mesma ânsia do dia anterior. E só à noite vinha por termo a árdua tarefa, com o ponto final do desconsolo. Dona Raquel, mãe extremosíssima e perspicaz, observava a filha sentindo o pressentimento de uma grande dor para seu coração materno. Uma tarde disse ao marido: "Não estou tranquila. Não sei o que faço para distrair Carlotinha. Emagrece, está ficando pálida e vive mergulhada numa tristeza que me assusta e me desgosta." "Voltemos para a povoação", respondeu o Sr. Martins. "Lá tem com quem desenferruja a língua. Quem sabe se não será pior. Sei cá porque digo isto." "Não sou bom para adivinhar charadas", volveu ele. "Diga as coisas como elas são e saberei responder." "Não sei nada", disse a professora disfarçando. "Vamos falar de nosso gado. Já fiz 4 arrobas de queijo este ano." "É pouco. Para mim é muito. O resto compete ao vaqueiro." E a boa senhora não teve ânimo de dizer o que julgava. Sentia pejo, até de pensar que seu anjo querido, a flor mimosa de seu coração, amava pela primeira vez com toda a força de sua alma e não era correspondida. Era tal a sua dedicação materna que, sofrendo tanto quanto a filha por um sentimento de delicadeza, fazia todo o possível para se mostrar alegre, só a fim de não dar-lhe a conhecer que havia descoberto o segredo que ela procurava ocultar-lhe. Mas enquanto a boa mãe pensava em descobrir um meio de salvar a filha do próximo desengano de seu sonho de amor, ela seguia pensativa também o caminho da casa de Ana Rosa. E era tal a sua preocupação que nem via os garranchos que se lhe pegavam ao vestido, advertindo-a de que era preciso tirar da vista a imagem do Doutor Edmundo e olhar para eles que estavam crivados de espinhos. "Olha o barreiro, sinhazinha", disse a mulata Teresa que a acompanhava, e puxando-a pelo braço a fez recuar. "Quase caí dentro. Se não sou eu", tornou Teresa. "Caia de certo", disse Carlotinha, simulando uma risada que Teresa correspondeu deveras. "Lá está a casa da sinhá Ana Rosa, sinhazinha. Ela já nos viu. Vem correndo." Efetivamente, a roceira veio encontrá-las e abraçou Carlotinha com toda efusão e sinceridade campesina. Depois a conduziu para o interior da casa. Foi mostrar-lhe a almofada onde trabalhava em uma linda renda de biuros. Levou-a até as gaiolas, onde tinha presos o canário, a craúna cantadeira e o cabeça vermelha. No pátio, fez-lhe ver as cravinas e maravilhas dos canteiros suspensos no ar sobre estacas. A não ser na camarinha, a embalarem-se na rede, é ali, ao pé de suas flores, que as moças sertanejas costumam fazer às amigas as confidências amorosas. Ana Rosa, depois de contar a Carlotinha todas as peripécias de uma inclinação nascente, passou a tratar das pessoas que tinham vindo à fazenda na noite de São João. De todos, os que maior impressão lhe deixaram foram Henriqueta e o Doutor Edmundo. "Bonito moço", dizia ela. "E aquela filha de Dona Matilde também não é feia. Que achas, Carlotinha?" "Assim, olha, pois eu acho um par muito igual. E eles parecem que se gostam, não reparaste?" "Não", respondeu a moça distraída, examinando um cravo. "Que belo vermelho tem esta flor." "Mais vermelhas estão as tuas faces", disse Ana Rosa, rindo. "Que é isto, Carlotinha? Como estão frias as tuas mãos?" "Não sei. A mamãe diz que é nervoso. De agora para isto. Todas as tardes e manhãs fico com as mãos geladas." "É bom te receitares." Ana Rosa não adivinhava quanto tinha feito sofrer a pobrezinha, e para alegrá-la cantou as modinhas novas que tinha aprendido na semana passada. Depois foi ainda mostrar-lhe um corte de lã e um alfinete de peito que seu pai lhe tinha trazido da cidade. Carlotinha se esforçava para corresponder alegremente àqueles agrados de estilo sertanejo, e não podia senão formular um triste sorriso. O sol baixava no horizonte, e as sombras que rodeavam as mutambeiras e juazeiros da mata cresciam. Um pipilar de vozes alegres de gente feliz se aproximou da porta da casa de Ana Rosa. Eram as filhas de Dona Matilde, que, não tendo encontrado Carlotinha na fazenda, vieram procurá-la ali. Depois dos cumprimentos de costume, abraços e beijos falsificados como as conversas que nos vêm do estrangeiro, Henriqueta começou livianamente. "Então, Carlotinha, o Doutor Edmundo tem aparecido por cá?" "Apareceu quando tu apareceste na noite de São João", disse a moça impaciente, querendo mudar de assunto. "Como está bonito o céu para o lado do poente." "Sabes o que se diz na povoação?" tornou a teimosa. "Não sei nem quero saber, pois eu digo aqui para Ana Rosa.
É voz geral que o doutor Edmundo está enfeitiçado. Começou a passear para os lados do Areré e agora não sai da cabana do caçador de onças, o feiticeiro velho. Mas o que diz muita gente, acudiu Malvina, é que está ficando maluco e vem a dar em doido. O que admiro, disse Carlotinha, é que vocês, que tinham tanta amizade com ele, falem agora assim. Ora essa, porque tinha amizade com ele não posso dizer o que se diz, tem graça, disse Henriqueta. Ela fala assim, Carlotinha, disse Malvina, porque está de amores novos. Vai ser pedido em casamento por um negociante português que almoçou no domingo em nossa casa. E ela que já foi pedida pelo Eduardo Gama, declarou Henriqueta. Mas mamãe disse que só marca o tempo quando contratar também o teu, que é para fazer ambos no mesmo dia. As filhas de Dona Matilde, depois de muitas levezas e desfrutes, se despediram. Então Ana Rosa, disse a Carlotinha, por que não fazes o mesmo? As moças garridas não ficam titias. 25. Um curioso na vaga de um anjo. Diz um escritor moderno que a admiração parece antagonista do amor. Não há regra sem exceção, mas o doutor Edmundo não era uma exceção. Por isso seguiu a regra geral, e desde que o caçador de onças lhe pôs a par do gênio de sua visão do monte, transformada em rainha do ignoto, não pensou mais nela, senão como um maníaco decifrador de enigmas. Todo o seu empenho era conhecer o segredo naquela maçonaria de mulheres, como chamava Probo. Não era que desse inteiro crédito ao que ouvira, mas desejava ardentemente examinar os fatos com seus próprios olhos, para poder separar o verossímil do inverossímil. Conhecendo ele a improbidade de Probo, logo à primeira vista, para se lhe mostrar agradável e obter a confiança, não poupou esforços. O velho era birrento, não gostou que o doutor Edmundo duvidasse de sua palavra, e tendo-se comprometido a fazer-lhe conhecer a realidade dela e introduzi-lo no reino ignoto por um meio seguro e praticável, que o acaso lhe pôs nas mãos. Naquela mesma tarde, Carlotinha, em casa de Ana Rosa, zangava-se com as filhas de Dona Matilde pelo modo desabrido com que falavam dele. O doutor Edmundo, esquecido de todas elas, dialogava com o caçador de onças, ambos sentados em um tronco à margem do Jaguaribe. Elas vão partir, dizia Probo com ênfase. Partir? Para onde? Perguntou o doutor assustado. E como agora realizar o que me prometeu? Como? Pela melhor forma. O senhor é muito feliz. Apresenta-se uma ocasião favorabilíssima. Então, eu lhe digo, tornou Probo misteriosamente. Realizou-se o diagnóstico da doutora Clara Benício. Odete perdeu a razão. O que tem isto comigo? Não tem com o senhor, mas tem com o seu desejo de conhecer o segredo da rainha do ignoto. Deixe-me acabar de expor o meu projeto e verá que é disto que pretendo tirar bom partido. Estou pronto para ouvi-lo. Já há alguns meses, disse Probo, que a muda dava indícios muito pronunciados de alteração mental, mas como a rainha do ignoto tem grande predileção por ela, não a despediu do seu serviço, embora com prejuízo. Hoje pela manhã, quando Diana, ou a mesma rainha do ignoto, veio à cabana para me participar, que partiríamos nesses 2 dias para uma longa viagem, Odete, pela primeira vez, obstinou-se em ficar na cabana. Não quis tornar para a gruta, por mais que a rainha carinhosamente a convidasse, e até procurasse erguê-la, puxando-lhe brandamente pelo braço. E o que decidiu ela? Partiu só, e recomendou a Roberta que quando a muda desemperrasse, fosse com ela para o ignoto. E ela foi? Perguntou o doutor Edmundo com interesse. Não acabei ainda. O senhor vai ver o que sucedeu. Eu estava estranhando vê-la tanto tempo sentada sobre o banco, mais tesa do que costumava. Levantei-me, troquei-lhe o braço. Estava morta. Morta? Pobre Odete! Exclamou o doutor Edmundo compungido. E depois? Depois lembrei-me que a rainha ia passar por um grande desgosto, como eu poderia evitar tirando proveito do caso. Como? Substituindo a muda pelo senhor. Que quer dizer, Sr. Probo? Olhe, que trata como uma pessoa séria, respeitável, que aqui não veio para gracejos desta ordem. O senhor ofende-se porque não me compreendeu e nem sabe o que lhe vou propor. Fique descansado, que não leva ao ridículo, pois não há desdouro para um homem vestir um hábito branco e pôr a cruz vermelha dos templários? Certo, e era assim que ela vestia, acrescentando uma máscara. Deu-lhe na fantasia ser cavalheiro de São João de Malta, irmão hospitaleiro de Jerusalém e por fim templário. O senhor, que deseja observar os trabalhos dessa maçonaria de mulheres, finge-se de Odete. Vê com seus olhos, está acabado. Não há outro meio menos incômodo e mais difícil de ser descoberto? Ora essa,
Pensa o senhor que a rainha do Inoto é aí qualquer Joana ou qualquer Teresa? Se tem gosto em saber a verdade, não hesite em aceitar o único meio que o caso lhe fornece. Estou quase tentado aceitar, mas receio ser mal sucedido, disse o doutor Edmundo resoluto. Nada, ninguém descobrirá o logro, e o senhor verá. Tem de ouvir muito a sua vontade, porque as paladinas do nevoeiro não têm a menor dúvida da utilidade da língua de Odete. Portanto, tem pouco cuidado em ocultar-lhe os seus segredos. E agora, que deu para a doida, fazia o que queria. Ninguém se incomodava com ela. Já vê que neste papel se pode gozar da liberdade dos que perdem o juízo. O doutor Edmundo, tendo na mão a ponta do fio para desenrolar o novelo misterioso, não teve ânimo de soltá-lo e perguntou: a que horas vai o senhor? Das 9 para as 10. Tenho de fazer com a Roberta um serviço à morta, dar-lhe sepultura. Pois bem, me espere às 10 horas. Sim, disse o suposto caçador de onças, e dirigiu-se para a cabana onde Roberta velava o corpo de Odete, ainda mascarado e com seu traje de templário. Com ele foi a pobrecinha enterrada. Probo conduziu-a para um barreiro que havia à entrada da mata, e enquanto ele enchia a cova de terra, Roberta se sentava em um castiçal de bronze, onde ardia uma vela de cera de carnaúba protegida por uma lanterna de papel. A boa e sensível mulher soluçava. Tinha se afeiçoado muito à triste muda por compaixão às suas desgraças. Não podia conformar-se com aquele jazigo ignorado, e muito menos com a substituição que o velhaco do marido queria fazer, introduzindo um curioso na vaga de um anjo. 26. Maravilhas sobre maravilhas. Às 10 horas em ponto, bateu o doutor Edmundo à porta da cabana. Tinha deixado cartões de despedida às famílias e suas relações e instruído o criado no que devia fazer, se por acaso não voltasse dentro de 15 dias. Probo vestiu-lhe um hábito novo, com a cruz vermelha dos templários. Pôs-lhe também uma máscara igual à que trazia Odete e disse: vamos, o senhor está exatamente como ela, tem a mesma altura e até o mesmo corpo. O doutor Edmundo seguiu-os com alguma coragem, mas quando os viu mergulharem na entrada daquela gruta escura e fria do Areré, estremeceu. Roberta ia à frente e Probo atrás. Este estendeu a mão para o doutor Edmundo e disse alto: entre, não tenha medo, Odete. Disse depois baixo: o senhor, da entrada dessa gruta em diante, é mudo. Lembre-se bem, se falar está perdido. Foi naquela hora que ele considerou no passo que tinha dado. Se aquela gente fizesse parte de uma quadrilha de salteadores, o que seria de si? Como pagaria tal imprudência? Talvez com a vida, mas era tarde, já não podia recuar. Caminhava nas trevas sem saber para onde ia. O ar pesado e úmido da gruta açoitava-lhe o rosto, passando em assovio por baixo da máscara. Sentia o esvoaçar das asas dos morcegos passando-lhe rente pelos cabelos, que se eriçavam de medo. Depois entraram em uma galeria muito estreita a princípio, mas que foi se alargando gradualmente, e a uma certa distância divisava-se um foco de luz avermelhada, como a que se acende nas caldeiras dos vapores. Probo sentiu tremer a mão do doutor Edmundo, que ele sustentava ainda guiando nas trevas, e disse: não se assuste, senhor, vamos chegar à estação da estrada de ferro e o trem vai partir. Apressemos os passos. Como, senhor Probo? Um caminho de ferro subterrâneo? Perguntou o doutor Edmundo admirado. Sim, doutor, é muito natural, pois a soberana do Inoto não podia transpor tão depressa as 5 léguas que separam o porto de seu reino, desta gruta, sem ser por caminho de ferro. Já começa a crer na maravilha do conto. Conto não. Veja com seus olhos, disse Probo, e depois me chame visionário. A voz dos caminhantes era respondida da abóbada da galeria subterrânea por um eco soturno e cavo, que enchia de pavor as pessoas acostumadas àquele trajeto. Por isso o doutor Edmundo guardou o silêncio, a que estava condenado, voluntariamente, por conveniência própria. Chegaram efetivamente a uma estação de caminho de ferro. Dali em diante a galeria subterrânea era construída por arcadas de abóbadas, de tal solidez capaz de sustentar o mundo. Era um verdadeiro túnel, como o de Londres, que fica por baixo do rio Tâmisa, e que foi construído sob a direção do engenheiro Brunel, em 1825. Na estação solitária e mal iluminada, a máquina pitava, dando o sinal da partida. O doutor Edmundo seguiu Probo e Roberta, que enfiaram pela portinhola de um vagão também despovoado de passageiros. Mas antes de entrar, olhou para a maquinista, e ainda mais para a foguista, uma gigantesca norte-americana vestida de azul, com os braços arregaçados, sujos de carvão e de azeite.
Ao apitar da máquina, o rodar do trem nos trilhos subterrâneos era medonho e cavo. Aquelas mulheres fantásticas, tudo avultava no espírito do pobre moço, vítima de sua curiosidade. Ele já não sabia se estava acordado, julgava-se em um pesadelo. Estou aturdido, disse ele, quase ao ouvido de Probo. Ainda é cedo, muito cedo para isso. O senhor ainda não viu nada, disse o velho. Eu, a princípio, também andei estatelado. Queria por força estar sonhando, mas vamos cuidar do que serve. Vou dar-lhe algumas instruções proveitosas. Quando chegarmos ao Ignoto, há de ser meia-noite, hora em que vai começar a sessão, que tem de haver na véspera da partida. O senhor acompanhe Roberta à sala do nevoeiro e sente-se no lugar destinado a Odete, que é junto à rainha do Ignoto. Observe, admire, mas não faça o menor movimento que denuncie a sua estranheza, porque será descoberto. É preciso fingir a indiferença da estátua, que ela sempre conservava em presença de tudo. Farei todo o possível para conter-me, mas queria tê-lo ao pé de mim, para depois explicar-me o que eu ignorasse. Não pode ser, porque não sou admitido lá, e só sei do que há pelo que me conta a Roberta, que já goza de muita confiança da rainha. Mas amanhã, na visita que ela tem de fazer às fábricas, às oficinas, ao observatório, aos estabelecimentos de caridade, irei ao pé de si e da Roberta, e conversarei com esta a propósito das perguntas que sei que não pode fazer em seu papel de muda. O que não compreendo, disse o doutor Edmundo, já mais tranquilo, é como esta rainha do Ignoto pôde tirar a essência de todo o progresso para concentrá-la em sua ilha. O que mais admira, senhor Edmundo, é ela entender de todas as indústrias, de todas as artes, de todas as ciências e letras, e até ser uma utopia de governo. Só vendo se pode fazer uma ideia. É incansável. Todos os momentos de sua vida são aproveitados numa atividade célere. Tanto sabe ostentar o luxo asiático como encobrir-se na miséria londrina da cidade pobre. O senhor terá ocasião de vê-la no trono cercada de um esplendor e de um fausto, igual ao que havia em um dia de Luís XIV em Versalhes. Mas logo terá de vê-la no meio de suas paladinas, vestida de camponesa, dormindo ao relento sobre um carro de feno. O trem deu sinal de chegada. A estação ali ficava por baixo do morro, na foz do Jaguaribe. O morro, assim como a gruta, também tinha as honras do encantamento. O povo, e com especialidade as lavadeiras, quando voltavam à cidade com suas trouxas de roupa, vinham contando histórias do morro mal assombrado. Contavam que em certas noites se ouvia tocar tambor ali. Via-se sair rolos de fumo, e algumas até afirmavam que lá andava um bode preto fazendo correrias e ladrando como um cão. Mas deixemos as lavadeiras em sua crença e tornemos aos viajantes noturnos. Eles saíram da estação e encontraram logo ao pé do morro, à beira do rio, onde estava armada uma barca. A barqueira imitou o canto do noitibó. Probo respondeu da mesma forma e se adiantavam para ela quando o doutor Edmundo perguntou baixinho: "O que significa este canto?" "É a senha da noite, senhora muda", disse ele. Então o doutor Edmundo lembrou-se que devia estar calado. A barqueira remava silenciosa por águas desconhecidas dos navegantes. A barca deslizava em caminhos estreitos e penhascos fragosos, mais ou menos alcantilados. Às vezes era uma verdadeira garganta, onde ela parecia passar quase roçando a quilha dos cachopos, onde o mar se espraiava numa carcarilha de espuma. O doutor Edmundo tornou a sentir o mal-estar, o pavor desconhecido que havia experimentado na travessia do caminho subterrâneo, mas era arrastado por um magnetismo que julgava fatal. Finalmente chegaram a uma ilha, cujas costas eram naturalmente defendidas por 1000 fortalezas de baixos, parcéis, restingas e sirtes. Continua.